Mulheres Inteligentes, Relações Saudáveis. O livro que toda mulher deveria ler antes de se relacionar. Augusto Cury. Este livro destina-se a mulheres que buscam em sua trajetória de vida e em suas relações o amor verdadeiro e inteligente. Manter relações sadias, cheias de amor inteligente, deve ser prioridade na vida das mulheres. Porém, para que isso aconteça, é necessário ter uma mente bem treinada, pronta a não agir de forma impulsiva. A leitura deste livro ajudará no melhor conhecimento da mente, possibilitando o acesso às ferramentas internas que trarão grandes benefícios aos relacionamentos, tanto amorosos quanto aqueles do dia a dia. As relações sociais, uma fonte de prazer ou dor. A constante busca pelo amor verdadeiro vem atravessando séculos. Muitos têm buscado esse amor em lugares onde ele não se pode encontrar. Muitos têm buscado esse amor em lugares onde ele não pode ser encontrado. Um amor verdadeiro não é algo que o dinheiro compre, pois ele nasce de forma espontânea. Nada é capaz de corromper ou seduzir esse amor. Um amor verdadeiro é um amor inteligente. A simplicidade e a liberdade são a base de um amor inteligente. O amor inteligente possui algumas características. Ele é maduro, não é agressivo, não grita, não impõe ideias, não age de forma descontrolada e não dá espaço para a ansiedade. O amor inteligente e maduro é aquele que pede desculpas e, antes de apontar os erros de alguém, enxerga os seus próprios erros. Doa-se mais do que cobra. Não busca de forma forçada a mudança de quem está ao seu lado. Antes, exercita a aceitação do próximo como ele é. Para viver o amor inteligente, precisamos cultivar relações saudáveis, que façam bem para a mente e o corpo. Porém, relações doentes são altamente deprimentes. Para se construir relações saudáveis, são necessárias mentes bem treinadas. É preciso esclarecer que em qualquer lugar onde há seres humanos, há conflitos. Se você convive com alguém, no trabalho, na faculdade, em casa ou em qualquer lugar onde estabeleça uma relação, seja ela de qual natureza for, é passível de sofrer decepções e frustrações inesperadas. Toda mulher deve construir relações sociais saudáveis, onde haja amor inteligente, diálogo, tranquilidade, apoio, generosidade, investimento em sonhos e reconhecimento de erros. Porém, toda mulher deveria saber também que relações cheias de atrito se tornam angustiantes e geram inúmeros problemas, afetando sua saúde mental. Essas relações de atritos são recheadas de brigas, cobranças, ansiedades, ciúmes, controles, medo de perda, necessidade neurótica de estar sempre certa. A mulher inteligente é aquela que identifica onde está errando, porém, em vez de se culpar, aprende com seus próprios erros. Saiba que os erros cometidos não lhe fazem menos surpreendente, porque mulheres maravilhosas também erram. Algo importante é que mesmo que suas relações sejam cheias de amor e compreensão, por vezes elas atravessarão terrenos de problemas, atitudes tolas, reações injustas, ciúmes irracionais e intolerância. A mulher inteligente sabe que é necessária a reciclagem de todos esses atritos e sentimentos, pois elas entendem que suas crises e dificuldades, quando bem trabalhadas, servem para enriquecê-las e não para destruí-las, pois novas oportunidades e ensinamentos podem surgir dentro das dificuldades que atravessam. A dor destrói algumas mulheres, porém as inteligentes crescem quando experimentam a dor, pois desenvolvem mecanismos mentais de autorreconstrução e resistência, e assim conseguem se recuperar das dificuldades que enfrentam. A teoria do eu como autor da história. Mulheres inteligentes também possuem um eu interior, que representa a sua própria capacidade de escolha. O papel do eu interior é ser o autor da própria história, fazendo escolhas inteligentes. O eu interior deve ser o líder da sua mente, coordenando todas as suas ações em diversas situações que fazem parte do seu dia a dia. O mapeamento das relações é uma função do eu interior, porém poucas pessoas sabem da existência desse eu interior e de que ele deve estar no controle de suas mentes.
O eu interior é quem define metas e escolhas que devem ser feitas. Por isso, uma mulher inteligente deve saber da existência do eu interior e deve treiná-lo para que suas escolhas sejam sempre as melhores possíveis. A teoria das janelas da memória. A mente humana não deve ser considerada como uma coisa só. Ela deve ser entendida por partes, pois possui áreas específicas. Essas áreas específicas são chamadas de janelas. É através das janelas que enxergamos, reagimos e interpretamos. E em cada janela pode haver centenas ou milhares de informações ou experiências vividas. Quanto mais janelas de memórias abertas, mais inteligentes são as respostas dadas, pois é feita uma análise sobre vários aspectos antes de dar a resposta final. Janelas fechadas significam respostas inseguras, medíocres, estúpidas e agressivas. O ser humano é reativo e primitivo quando fecha janelas, e quando as abre se torna mais racional. Manter um grande número de janelas abertas em cada situação da vida é um desafio diário para a mulher inteligente e para todo ser humano. O eu interior busca nessas janelas de memórias informações para poder agir diante de cada situação. Por isso, para ter respostas inteligentes, é tão importante manter o maior número de janelas abertas possíveis. Quanto mais janelas abertas, mais informações e experiências são acessadas. De acordo com as informações acessadas, o eu interior pode tomar as melhores decisões e agir no momento e na hora certa, e não no calor das emoções. Viajando para dentro de nós. Todos os seres humanos possuem a capacidade de resistência, tolerância e de raciocinar antes de reagir, podendo desta forma ter relações com maiores níveis de qualidade, gerando menos estresse e conflitos para si e para os outros. Baseado nessa ideia, a atitude da mulher inteligente, que está no extremo do ódio e no fervor da ansiedade, é de se autodominar e não reagir sem pensar. A vida e as relações não devem ser levadas de forma tão pesada. Para ter autocontrole no momento da explosão, é necessário ter um eu interior bem treinado que possa acessar as janelas certas. Para ter acesso às janelas certas, é necessário conhecimento de como elas funcionam. Entender como funcionam as janelas da memória é importantíssimo para entender a si mesmo. A abertura dessas janelas trará o entendimento de como, por exemplo, uma pessoa passa de calma a estúpida, de generosa a egoísta, de amável a agressiva. A mente possui janelas de vários aspectos e qualidades, umas fascinantes e outras desastrosas. São elas: as neutras, que guardam informações numéricas, endereços e dados; as lights, onde residem o prazer, a tranquilidade, a serenidade e a lucidez; e as killers, assassinas, que abrigam o humor triste, a ansiedade, a agressividade, a irracionalidade e as fobias. Porém, existem também as janelas Killer Power, que vêm destruir a saúde mental e tomam o controle dos sentimentos e vontades. Destroem a tranquilidade, a autoestima e o prazer de viver. A grande meta da mulher inteligente deve ser ter o domínio total sobre essa janela. Existem janelas que podem aprisionar, como por exemplo a Killer, que prende o ser humano a sentimentos e ações ruins tomadas sem pensar. Mulheres inteligentes precisam saber que não devem agir na emoção dos primeiros 30 segundos, pois as palavras ditas no calor da emoção podem causar males terríveis, quando o seu próprio eu se torna uma vítima das janelas Killer. A palavra Killer quer dizer assassino. É exatamente esse o propósito das janelas Killer. Destinam-se a matar a saúde mental, aprisionando o eu, impedindo-o de ser administrador de sua mente, possuindo a liberdade para dar as respostas e praticar atitudes inteligentes. Muitas vezes a melhor saída para um forte conflito é não dar respostas. O silêncio, em algumas circunstâncias, é o melhor caminho. A melhor resposta é não reagir. No silêncio, o eu pode se libertar na mente e dizer: eu não devo ser escravo dessa ofensa. Ela não vale a minha paz. Mulheres inteligentes promovem essa reflexão e saem da janela Killer e entram na janela Light, deixando o eu inteligente dominar.
estimulando e administrando as emoções, e não se tornando escravo dessas janelas assassinas. Essa técnica pode evitar homicídios, guerras, suicídios e muitas violências. Tipos de mulheres: mentes belas e complicadas. Se o eu interior for bem treinado, ele será um ótimo administrador psíquico e poderá guiar a mulher inteligente nas janelas da memória. O eu nunca deve ser escravo da lei do menor esforço, pois deve se esforçar ao máximo para ter total controle mental nas várias situações e promover a superação da mulher inteligente. Mas para que o eu interior se desenvolva como um administrador inteligente, é necessário o conhecimento de que existem diversos tipos de mulheres e mentes femininas, e que cada tipo age de forma diferente e que possuem pontos fortes, características positivas, e fracos, características negativas. Mulheres analíticas. Muito positivas, as mulheres analíticas, como o próprio nome diz, são aquelas que têm como característica calcular e analisar todas as ações e reações, tanto de si mesma quanto daqueles que estão ao redor. Pensam de forma estratégica, são maduras, amam a lei do maior esforço, são extremamente profundas, inteligentes e realizadoras de seus próprios sonhos e objetivos. E dentre as suas características negativas se destacam que as mulheres de mente analítica são bastante intolerantes com aqueles que consideram de capacidade intelectual mediana ou inferior à delas. Correm grandes riscos de não conseguirem ter amizades ou se relacionarem de forma sadia com alguém, por se considerarem autossuficientes e superiores perante as outras pessoas. Mulheres observadoras. Essas são aquelas que observam tudo ao seu redor, podendo inclusive serem comparadas aos felinos, com um olhar bastante atento. Em seus aspectos positivos, destacam-se a capacidade de serem observadoras e de produzirem novas ideias. São bastante flexíveis, intuitivas, com criatividade e imaginação que flui de forma livre e espontânea. Já entre seus pontos negativos destacam-se a falta de foco nos grandes objetivos e a supervalorização da crítica, sentimentos de rejeições e incompreensões. Mulheres contemplativas. As mulheres contemplativas são primeiramente observadoras e fazem das pequenas coisas ou pequenos eventos grandes espetáculos aos seus próprios olhos. Em suas características positivas destacam-se a ausência do consumismo, ou seja, vivem em contentamento com o que possuem e consomem realmente o necessário. Possuem emoções tranquilas e um lado intelectual profundo, enxergam a vida com os melhores olhares e curtem tudo com grande intensidade. São espiritualizadas e fortes emocionalmente, a ponto de saberem lidar bem com os problemas e dificuldades da vida. São bastante generosas e antenadas nas questões ambientais e da humanidade. Em seus pontos negativos destacam-se no caso de serem excessivamente contemplativas, o isolar-se e perder-se dentro de si mesmas, a ponto de não criarem vínculos sociais e viverem em uma prisão psicológica. Mulheres casulos. As mulheres casulos, como a própria palavra já diz, são aquelas que se fecham em torno de si mesmas, não expressam seus sentimentos para os outros, são desconfiadas com as relações entre as pessoas. Seus pontos positivos são a preocupação que têm com a dor do próximo, a generosidade e cumprem fielmente com sua palavra empenhada. São éticas, pensam excessivamente antes de agir e falar. São discretas. Já os pontos negativos são que os pequenos problemas ou frustrações lhes causam grande sofrimento. Por terem a mente casulo, têm a tendência de se fecharem nos relacionamentos amorosos, isolando-se com o seu parceiro, esquecendo-se dos pais, parentes e amigos. Mulheres Stop Shop. Para as mulheres Stop Shop, os cartões de crédito e shopping centers são as maiores invenções da humanidade. Amam ter e comprar a prestação. São extremamente consumistas. Em suas características positivas, são super agradáveis. Amam presentear de forma espontânea. São bem-humoradas. São sociáveis e gostam de servir. Apreciam muito elogiar os outros e vivem o presente intensamente. Em suas características negativas, destacam-se o consumismo e o seu terrível prazer em ter,
em não pensar no futuro e viver sempre endividadas. Mulheres impulsivas. As mulheres impulsivas são aquelas que gostam de dar o troco, agem na regra da ação e reação, falam o que pensam, são muito vingativas e agressivas. Em seus aspectos positivos destacam-se a determinação, a produtividade e a criatividade. Seus aspectos negativos são a agressividade, a intolerância à frustração, a bipolaridade, a imaturidade e a impulsividade no falar e agir. Mulheres autônomas transparentes. Já as mentes autônomas transparentes são aquelas que são retas em seu agir, verdadeiras com as pessoas e com o que sentem, e desta forma são transparentes com os outros e em relação a si mesmas. São emocionalmente protegidas, pois não esperam muito dos outros. Têm um eu interior maduro e espontâneo. Possuem autoestima elevada. Sua característica mais marcante é, principalmente, sentirem-se bem consigo mesmas e em relação à sua aparência. Não se sentem aprisionadas no passado e vivem em harmonia com o futuro. Seus pontos negativos são a crítica excessiva aos padrões estéticos que as pessoas se impõem. Se acham superiores intelectualmente e emocionalmente, ofendem e ferem as pessoas por sua transparência mental excessiva. Mulheres hipersensíveis. As mulheres hipersensíveis são aquelas que possuem o emocional à flor da pele. Choram com um filme, se emocionam ao ouvir histórias, preocupam-se demais com todos ao redor. Doam-se e entregam-se facilmente aos outros. Vivem intensamente a vida, pois têm a sensação de que ela é breve. Pedem desculpas com facilidade e reconhecem seu erro. Amam ajudar ao próximo e preocupam-se com o meio ambiente. Seus pontos positivos são generosidade, ética, bondade e humanidade. E seus pontos negativos são sofrer muito antecipadamente por fatos que ainda não ocorreram, sofrer demais por viver a dor do outro, não suportar que o outro se ofenda com elas, pois isso lhes causa angústia. São intolerantes consigo mesmas e se punem. São propensos a desenvolver depressão, ansiedade e pânico, pois o estresse as invade com facilidade. Mulheres histriônicas. Mulheres histriônicas são muito comunicativas e muito sociáveis. Não falam muito de si mesmas e sim dos outros. Têm a necessidade vital de estarem em evidência. Se sentem empáticas, porém têm visível dificuldade de empatia. Seus pontos positivos são bom humor, alto astral, criatividade e generosidade. Seus pontos negativos são sempre querem ser o centro das atenções e com isso acabam por não permitirem a participação dos outros nas atividades dos espaços sociais que frequentam. São sufocantes para seus parceiros, que as temem e se calam. São superprotetoras de seus filhos e não os preparam para a vida. Possuem dificuldade de trabalho em equipe e não gostam de ser criticadas.